Convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 11 ao 16. Juízes, capítulo 6. E a palavra do Senhor diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor Deus, de ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa falar à Tua igreja, Senhor Deus, através de mim. Pai, que o Senhor abra nossa mente, o nosso entendimento para receber tudo aquilo que o Senhor mesmo planejou para os Teus filhos hoje, Senhor. Pai, que não haja distrações entre nós, mas que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que a Tua palavra, Senhor Deus, ela seja eficaz como ela sempre é, Pai. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então desde o início do culto, né, eu tenho sentido hoje meio que uma resistência para eu trazer essa palavra. Mas eu entendi que o Senhor Deus hoje, Ele quer tratar de causas impossíveis. Né, hoje até a nossa própria oração, ela foi sobre isso, sobre momentos sombrios, momentos de dificuldade. E essa palavra, ela retrata muito bem um desses momentos de Israel. O tema dessa palavra hoje é: o Senhor é paz. Amém? Quantos aqui estão precisando de paz em dias como os dias de hoje? Quantos aqui têm vivido tempos de medo, de angústia, de perdas, em várias áreas da sua vida? Então eu entendo que hoje o Senhor Deus, Ele reuniu a igreja para que Ele nos desse armas para a gente lutar e vencer. Amém? Não só as pequenas lutas do dia a dia, mas também as grandes lutas que de tempos em tempos nos desafiam a nossa fé, desafiam o nosso compromisso com o Senhor. Então Gideão, essa é a história de um homem chamado Gideão, de o povo de Israel. Então o povo de Israel naquele tempo, ele vivia um tempo de muita luta, sendo ameaçado por um povo que a Bíblia diz que eles eram numerosos como a areia do mar. E o povo de Israel estava cercado por esse povo. A Bíblia compara eles, né, a gafanhotos, porque tudo aquilo que Israel produzia, tudo aquilo que Israel semeava, eles viam e roubavam tudo. Matavam o povo de Israel, e o povo de Israel, ele ficou muito debilitado nessa época. Para que você entenda, em Juízes 6:2, a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles fizeram para si, por causa dos midianitas, covas no meio dos montes. Eles entravam em cavernas e faziam fortificações. Agora você imagina o que é você vivo entrar dentro de uma cova. Eu imagino que morto já deve ser ruim. Mas imagina você vivo, você tendo que se esconder dentro de covas. Tamanho é aquilo que te afronta, tamanho é o inimigo que está ao teu redor. Então essa situação era a situação que o povo de Israel vivia naquele tempo. Escondido, trancado, com medo. E talvez muitas pessoas, elas estão assim hoje. Talvez você entrou hoje aqui
com esse mesmo sentimento dentro do seu coração. Devido à pandemia, talvez você perdeu algum familiar, talvez você teve perdas financeiras, talvez você está enfrentando crises na sua família, na sua profissão, no seu casamento, com seus filhos. E você olha para os gigantes que você tem que enfrentar nesses dias e você tem se escondido. Você tem se trancado dentro do quarto e você tem desistido de lutar. E na sua mente não há saída, porque os gigantes são muito grandes. Então hoje nós vamos aprender como derrubar gigantes, amém? Como eu disse, Juízes 6, 4-6, ele descreve um pouco para que você entenda. Juízes 6, 4-6 diz assim: os midianitas faziam isso com Israel, destruíam os frutos da terra, até chegarem em Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam contra os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir, e Israel empobreceu muito na presença dos midianitas. E o que mudou? Que começou a mudar aquela situação. Se você hoje vive um tempo de crise como esse, de empobrecimento, de luta, de desafios sombrios, o que começou a virar a chave para aquele povo naquele tempo? O que startou a solução daquele problema? A Bíblia em Juízes 6:6 diz que os filhos de Israel, eles fizeram uma coisa, diz assim, a parte B diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu não sei se você está com alguma estratégia na sua mente de como você vai sair dessa situação, mas eu quero te dizer que você sozinho, você pode até conseguir sair, mas é muito mais difícil fazer algo sozinho do que a gente chamar o Senhor dos Exércitos para lutar conosco as nossas batalhas. É verdade ou não? Imagina você tendo que lutar sozinho. Você olha para o seu tamanho, você olha para a sua capacidade, você olha para as suas armas e você diz: eu não vou conseguir. Mas quando você clama ao Senhor e você confia que Ele vai entrar na sua luta junto com você, você não olha mais para você mesmo, você começa a olhar para o Senhor dos Exércitos, para aquele que criou os céus e a terra, para aquele que é todo poderoso, para aquele que nunca perdeu uma batalha, e você não confia mais em você mesmo. Você começa agora a confiar nele e a dizer: eu vou contra ti, como Davi disse a Golias, e tu vai cair, porque eu não vou com a minha força, eu não vou com lança, eu não vou com espada, eu não vou com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí eu te pergunto, por que não tem convidado o Senhor para as tuas guerras? Por que a igreja não tem confiado ao Senhor as suas guerras? É um tempo de clamar, é tempo de parar de se esconder, de parar de cavar covas e chamar o Senhor para lutar as nossas guerras, independe de que guerra for, de quão impossível aos seus olhos seja vencer esse gigante. E é engraçado que quando o povo clama, a primeira coisa que Deus faz é mandar um profeta. E Deus, ele manda um profeta para falar com o povo e diz assim: Israel, eu te tirei com mãos poderosas do Egito, eu te dei uma terra nova, Canaã. Então eu quero te dizer uma coisa: não tenha medo. Olha a palavra do profeta: eu te tirei do Egito, eu te dei uma terra nova, por isso não temas. E hoje eu quero ser profeta de Deus na sua vida para dizer a mesma coisa para você. Não tenha medo, sabe por quê? Porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo também te tirou do Egito.
Quantos aqui saíram do Egito? Porque o Egito era apenas uma simbologia daquilo que aconteceu conosco hoje, porque nós vivíamos escravos do pecado, mas Jesus Cristo nos libertou, amém? Ele nos tirou de uma terra de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te tirou da treva e te colocou na luz. Você não é mais um cidadão dessa terra, mas você é cidadão dos céus. E se aquele povo que não tinha recebido tamanha graça como a igreja recebeu, creu, por que nós hoje também não podemos crer que recebemos já a plena revelação de Cristo, que já fomos arrancados do Egito, que estamos com o nosso nome escrito no livro da vida? Eu quero te dizer que Satanás, ele quer te aprisionar ao medo, porque o medo é o contrário da fé, mas nós somos chamados para viver de fé em fé. Aprenda uma coisa: você sabia que a necessidade não move Deus? Você já parou para pensar nisso? A sua necessidade, ela não move Deus. Porque se a necessidade movesse Deus, ninguém passaria fome, ninguém morreria, ninguém passaria necessidade, porque a necessidade, ela não tem esse poder. Deus, ele escolheu se relacionar comigo e com você através da fé. Mas mais tarde, eu vou falar mais sobre isso. E aí a gente chega no ponto onde a gente leu. Diante dessa situação de caos, diante dessa situação de medo, de inimigos que roubavam tudo de Israel, eles clamaram. E nós vemos no versículo 11 que um anjo do Senhor apareceu a Gideão. E esse anjo do Senhor, ele está com letra maiúscula na sua Bíblia, e sempre que você lê na sua Bíblia esse anjo com letra maiúscula, significa que isso é uma teofania, ou seja, é uma aparição do próprio Deus, do próprio Jesus no Antigo Testamento. Então esse anjo aqui era Jesus se revelando a Gideão no Antigo Testamento. E ele chega para Gideão, e ele começa, primeiro é interessante a gente observar uma coisa, que ele aparece para Gideão, filho de Joás, e a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. E muito tempo eu não entendi o que isso significava. Por que a Bíblia fez questão de dizer isso para mim e para você? Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. A Bíblia enfatiza a posição, o lugar físico onde Gideão estava. Só que eu quero te dizer que o Antigo Testamento, ele é só uma sombra do Novo, daquilo que viria a acontecer conosco. E eu quero te dizer que esse lugar aqui, ele é um lugar espiritual, hoje, para mim e para você. Porque o que ele estava fazendo? Ele estava malhando trigo. O trigo, quando você ouve falar de trigo, o que você lembra? De quê? De pão. Ele estava batendo trigo. Assim que a gente tira o trigo é uma sementinhas que você bate para tirar, para depois você processar ele, para você amassar e fazer o pão. E ele estava fazendo isso onde? No lagar. O lagar é onde você faz vinho, onde você pisa a uva para você fazer vinho. Ou seja, esse lugar ele remete a quê? A pão e vinho. Esse lugar ele remete a quê? A Jesus Cristo, a cruz do Calvário. Então, diante de todos aqueles homens de Israel, Deus, eu entendo e eu creio que Deus, ele escolheu Gideão por causa da posição que ele estava. E você precisa entender, porque nós estamos falando aqui hoje de guerra, certo? De lutas, de como vencer situações difíceis, de como a gente pode ultrapassar grandes barreiras na nossa vida. E a primeira coisa que você precisa entender é a posição que você precisa estar. Gideão, ele estava numa posição física, ele estava num lagar, ele estava malhando trigo no lagar, mas nós hoje estamos num lugar espiritual. Hoje, quando você vai enfrentar uma guerra, você precisa ir não com a sua força, não com a sua habilidade, mas você precisa ir confiado
em Jesus Cristo e no sacrifício que Ele fez por você. Isso é que faz toda a diferença na nossa vida e nas nossas guerras. Porque aquele anjo, ele aparece para Gideão, e Gideão, ele se acha incapaz. Mas devido à posição que ele se encontrava, ele conseguiu vencer. E muitas vezes a gente olha para o sacrifício, olha para a cruz apenas no momento da gente se converter. Você já parou para pensar nisso? Que quando você vivia no mundo, quando você era um pecador, que vivia fazendo tudo aquilo que a sua carne queria, aí um dia anunciaram Jesus para você. Jesus tinha morrido, que Ele tinha sido moído por causa das suas transgressões, tinha sido amassado, o sangue dele tinha sido derramado, que simboliza o vinho, o corpo dele tinha sido moído, que simboliza o pão, e você creu nessa palavra. Você creu nessa palavra e você recebeu a salvação. Você creu nessa palavra e você creu que o seu nome foi escrito no livro da vida. Você recebeu o perdão dos seus pecados. Mas eu quero te dizer que você nunca pode sair desse lugar espiritual. Esse lugar não é só para um momento de salvação, não é só para que você tenha perdão dos pecados e para que você seja justificado, não. Esse é o lugar do crente durante todos os dias da sua vida. Você nunca pode esquecer do sacrifício da cruz. Quando você olhar para uma dificuldade, quando você olhar para um gigante na sua frente, você olha para a cruz e diz: Ele deu a vida no meu lugar, Ele se entregou no meu lugar no madeiro, Ele pagou as minhas dívidas. E Deus diz assim para você: se eu te dei o meu filho para ser morto numa cruz, porventura eu não vou te dar com ele todas as coisas? Não tente enfrentar os seus gigantes sozinhos. Não tente enfrentar os seus gigantes com base na sua própria força, no seu próprio merecimento, na sua própria obediência. Porque você não foi salvo pelo seu merecimento, mas pela obra de Jesus na cruz, amém? E essa é a sua posição hoje. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois geração eleita, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é a nossa condição. E é tão engraçado quando a gente vai olhar a história de Gideão, que Jesus aparece para ele, e no verso 12 e 13, o anjo diz assim para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E porque é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E aqui Gideão, ele começa a caminhar no primeiro perigo quando a gente enfrenta uma guerra. Gideão, ele começou a olhar para as circunstâncias. Deus chega para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Eu quero te dizer que Deus, Ele olha características em você que você mesmo não vê. Porque quando eu leio a história de Gideão, uma característica que eu não daria para ele é que ele era valente. Porque ele pede tanta prova de Deus para enfrentar as guerras. Ele fica fugindo o tempo todo das guerras que ele tem que enfrentar, mesmo Deus desafiando ele aí, dizendo que ia ser com ele. Mas Deus, Ele olha na sua vida aquilo que você mesmo não vê. E Gideão, Deus começa a afirmar e a dizer quem Ele é. E Gideão começa a duvidar da própria palavra de Deus. E talvez isso aconteça com você aqui no culto também. Eu estou dizendo para você que você é geração eleita, que você é sacerdócio real. E às vezes você olha para você mesmo e você não consegue ver em você aquilo que Deus diz que você é. E aí eu faço uma pergunta para você: que verdade que você vai aceitar? Você vai ficar com a verdade de Deus e aquilo que Deus diz o que você é? Ou você vai ficar com aquilo que você mesmo acha que você é? Eu te digo, fique com a verdade de Deus.
E aí Gideão, ele começa a olhar para a circunstância, ele diz: ah, Senhor, o Senhor não é conosco não. Por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor fosse conosco, eu não estava vivendo esse período de luta, de prova, de fome, né? Os nossos pais nos dizem que Deus já fez muitas maravilhas, Ele já fez muitos milagres, mas o milagre não acontece comigo, né? Ele disse: o Senhor me desamparou e me entregou nas mãos dos meus inimigos. Olha que coisa triste. E essa é uma lição do que não fazer. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o tamanho do seu gigante, não olhe para o tamanho da sua luta, porque se você olhar, você vai afundar. Você lembra de Pedro? Quando Jesus vinha no barco andando sobre as águas, e Pedro olhou e viu que era o Messias, que era o Cristo, e Pedro andou em fé, ele creu, e ele disse: manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem, e ele começou a andar sobre as águas. Eu quero te dizer que você, quando você crê em Jesus e você anda sobre uma palavra proferida pela boca de Deus, irmão, você não afunda. Você pode confiar, você pode fechar os seus olhos e se lançar, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Só que Pedro, ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a olhar para o tamanho das ondas, para os ventos, e o que é que acontece com ele? Ele começa a afundar. Então esse é o primeiro desafio para quem quer derrubar gigantes. Esse é o primeiro desafio para quem quer vencer o impossível na sua vida. Você quer vencer os desafios? Você quer vencer aquilo que está te afrontando? Não olhe para as circunstâncias. Faça como Davi. Toda a nação de Israel, quando Golias estava lá afrontando a nação, todos os soldados e até o rei Saul ficaram com medo. Olharam para o tamanho dele, porque ele tinha quase 3 metros. Olharam para o tamanho da espada e ficaram com medo. Mas Davi, ele tinha um olhar espiritual. Davi, ele sabia quem estava lutando por ele, quem ia lutar e vencer aquela guerra. Então Deus, ele pega um menino, um jovem, um franzino, e coloca para vencer um gigante, porque aquilo que Deus, ele quer te dizer é isso, não depende da força humana. Você precisa confiar no Deus que você serve, é Ele que vai te dar a vitória. Ah, se a igreja começasse a andar por fé. Ah, se você começar a andar por fé, vai pegando aí. Se você hoje decidir começar a andar por fé, em breve o seu marido vai estar aqui, glorificando ao Senhor junto contigo. Em breve os teus filhos vão estar aqui. Eles vão abandonar as drogas, os vícios, o álcool. Em breve as portas de emprego vão se abrir sobre a sua casa, e você vai ter fartura para abençoar a sua casa e abençoar o necessitado. Mas você precisa entender isso. Não depende de você, não depende da sua capacidade, não depende dos seus talentos, depende do Deus que você serve. Chame Ele para lutar as suas guerras. Ai, Jesus. Hebreus 13:5, parte B, diz assim: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus 13:5. O Senhor, Ele nunca vai te abandonar. Essa é a promessa da palavra. Ele nunca vai te deixar sozinho no meio da guerra. Gideão, ele estava enganado. Deus não tinha desamparado o povo de Israel coisa nenhuma. O Senhor era com Israel. Deus não tinha abandonado. A culpa deles estarem vivendo aquilo não era de Deus. A gente tem mania de atribuir a Deus aqueles problemas que a gente mesmo causa na nossa vida. Sabe onde isso começou? Lá em Adão. Você lembra quando Adão pecou? Que Deus apareceu para Adão, para conversar com ele. Adão estava escondido, com vergonha, porque tinha pecado. E Adão diz assim: Deus, foi a mulher que tu me deu. Ou seja, botou a culpa em quem? Em Deus. Então não coloque a culpa no Senhor. Não importa a dificuldade que você esteja vivendo hoje,
Deus não é seu inimigo, muito pelo contrário, Ele quer lutar as suas guerras com você e por você. Juízes 6,4. E é lindo que o Senhor continua encorajando, Ele não desiste da gente. Gideão fica duvidando, olhando para a circunstância, ele continua. Juízes 6,14 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí no verso 15 ele diz assim: ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E aí ele entra no segundo perigo para não vencer uma guerra, é olhar para você mesmo. Você percebe que Deus, Jesus, Ele encoraja ele mais uma vez, Ele dá a palavra de novo, Ele diz: olha, vai na tua força, que você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, porque eu estou te enviando. Aí ele não escuta a palavra de Deus, e ele olha para quem? Ele olha para ele e para a família dele e diz: não, Senhor, tu está enganado, a minha casa, a minha família é a mais pobre de todas, e eu sou e da minha casa, que é a mais pobre, eu sou o menor, o mais pobre. Ele olha para ele mesmo. E isso é um problema que tem parado a igreja nos dias de hoje. Ontem eu pregava aqui no Difla e eu falava sobre isso. Irmãos, muitas pessoas estão paralisadas porque não têm caminhado em fé. Porque eu quero que a igreja entenda uma coisa, que o nosso acusador, Satanás, a palavra Satanás significa aquele que acusa. Uma das grandes estratégias que ele tem nas mangas dele, que é muito sutil na minha e na sua vida, ele quer que o crente ele viva debaixo de culpa e de acusação o tempo todo. Ele quer que você viva culpado, que você se sinta desqualificado, que você acorde de manhã e o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é esse: eu não posso, eu não consigo, eu não vou mais nem tentar, eu não vou mais nem conseguir, e você fique, com vergonha, culpado, acusado, condenado. Esse é o papel dele. E você sabia que muitas vezes ele é tão sutil, ele faz isso com o crente, ele faz o crente pensar que quem está agindo é o Espírito Santo. Satanás, ele é tão sutil que ele faz você viver com culpa, cheio de acusação, cheio de peso, e ele faz você pensar que quem está te acusando é o Espírito Santo. Quantas vezes a gente viveu uma luta e a gente disse: oh, Deus, eu acho que é tu que está fazendo isso comigo porque eu mereço, aí você se culpa, aí você se condena. Mas quando você vai para Romanos 8,1, a palavra de Deus diz assim: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é o Senhor Jesus que te libertou, Ele pagou os preços pelo teu pecado, e não mais acusação sobre a tua vida. Você não precisa mais andar culpado, condenado, porque, irmãos, o pecado é ruim, o pecado faz mal, ele traz consequências ruins para a nossa vida, sim. Mas algo tão prejudicial quanto o pecado é a igreja do Senhor Jesus, pela qual Ele morreu. Não conseguir crer no sacrifício que Ele fez. Ele morreu por você, Ele entregou a vida dEle por você, para perdoar os seus pecados, do pecado mais sutil que a sua mente pensou, até o pecado mais grosseiro que um dia você cometeu. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar o teu pecado. A igreja do Senhor não pode andar amarrada, acorrentada, porque Ele nos libertou. E aqueles que a Bíblia chama de luz do mundo, estão escondidos dentro de covas, estão escondidos dentro de caverna. Quando a palavra de Deus diz assim: pode se esconder uma cidade no meio dos montes. Eles estavam fazendo covas nos montes,
Vocês são cidades estabelecidas em montes. Irmãos, não tem como você esconder uma cidade. De dia, quando você olha para o monte, você olha a cidade edificada lá. E durante a noite, quando está trevas, você olha a luz da cidade brilhando. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos os escolhidos de Deus. E inimigo nenhum vai vencer a igreja de Cristo. O adultério não pode ir contra a sua família, a prostituição não pode te vencer, o alcoolismo não pode vencer a tua família, a droga não pode vencer a tua família, a pobreza não é para você, Deus te fez para ser próspero. Essa é a vitória, não porque nós merecemos, mas porque Jesus conquistou para nós na cruz. Oh, aleluia, meu Deus. Não ande mais com essa sensação. Satanás, ele quer que você ande pesado, se ache inferior, que você se ache incapaz. Tudo isso vem dele. Que você se puna, você fica se punindo. Tem pessoas que se cortam. Tem pessoas que querem morrer porque tamanho é o peso que elas carregam. Mas Jesus, ele te convida para você trocar o fardo pesado da vida sem Ele, pelo fardo dele que é leve e suave. Hoje o Senhor Deus, ele te trouxe aqui, para você sair daqui leve, para você sair daqui liberto, para você sair daqui consciente, com a revelação daquilo que Ele conquistou para você, e da posição que você ocupa hoje. Você é filho de Deus, irmão, você não é pouca coisa não, você é filho do dono do ouro e da prata, você é filho do Criador do mundo, você é herdeiro com Cristo. De que james de tudo? Porque Ele é dono do universo, essa é a sua herança no Senhor. Por que tu está vivendo triste? Ah, Jesus. Só que o homem, ele é teimoso. A gente demora a pegar, Jesus chega, o Espírito Santo fica querendo empurrar a gente no tranco. E aí Jesus, ele continua com eles assim, ó, no verso 16. Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você entende a diferença de você convidar Deus para as suas guerras? Imagina a situação humanamente falando. Inimigos, exércitos como areia do mar, areia da terra, do deserto. Incontáveis, o número de camelos, de carroças contra Israel. E aí Deus diz assim: cara, eu sou contigo. Tu vai vencer todos eles como se eles fossem um só homem. Existe inimigo suficiente e forte para o Deus que tu serve? E por que tu não crê mais nele? E por que tu parou de confiar nele? A gente, quando lê a Bíblia, e a gente lê tudo seguidozinho, a gente acha que as coisas precisam acontecer instantaneamente. Só que a gente vai lendo um versículo, às vezes um versículo para o outro, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sabe. As promessas de Deus, elas passam por um teste do tempo. Você precisa continuar crendo. Você não pode desistir de crer, porque aquele que é fiel para prometer, ele também é fiel para cumprir. E é tão lindo isso, que parece que dessa vez Deus não entende. E é tudo aquilo que você precisa entender hoje. Hoje, se você sair daqui entendendo isso, eu saio feliz. Ele entendeu. Cara, Deus é comigo, né? No verso 16 ele diz isso: eu sou contigo, e ele acreditou. Então tudo que você precisa entender e crer é isso: cara, Deus é comigo. Vai cair de um por um. Vai cair de um por um. Eu lembro, irmão, quando eu cheguei na igreja derrotado, desgraçado, preso. Eu era preso em tudo: álcool, cigarro, droga, tudo que você imaginar. Mas eu criei. Eu dizia para Deus: Deus, eu gosto de fazer essas coisas, mas o Senhor não gosta que eu faça. Então o Senhor vai me libertar.
E eu posso te dizer, nos meus anos de convertido, um a um dos meus inimigos foram caindo por terra, e hoje nenhum deles tem poder sobre mim, porque a palavra de Deus diz isso: o pecado não terá mais poder sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça, do favor de Deus. Não é porque você mereceu, não é porque você pagou a sua dívida e você está aqui com Deus, não, é porque Jesus pagou no seu lugar, e você só precisa crer. Quando ele entende isso, sabe o que ele faz? Ele faz três coisas. Ele faz três coisas que todo crente de verdade ama fazer. Todo crente que nasceu de novo, que entendeu essa revelação de que Deus é com ele. Sabe, uma nova natureza surge dentro de você, os seus pecados são perdoados. Deus, agora tu vai lutar as minhas guerras, eu vou lutar as suas guerras. Você vai me ajudar a vencer todos esses pecados, eu vou te ajudar a vencer um por um. Eu vou derrubar um por um. Aí o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele oferta. Ele chegou para o Senhor quando ele reconheceu que aquele era Deus. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa, porque muitas igrejas pregam isso por aí, que você precisa dar alguma coisa para Deus para você receber de volta. Mas é o contrário, meu irmão. Só dá para Deus, Deus só recebe daquelas pessoas que entenderam que tudo que eles têm, eles receberam do Senhor. E eles são tão gratos e agradecidos a Deus, que eles querem pegar apenas uma parte e devolver ao Senhor. Senhor, eu quero te honrar com um pouco daquilo que o Senhor mesmo me deu. Eu quero te honrar, Senhor Deus, eu quero te adorar com um pouco daquilo que o Senhor mesmo tem suprido na minha vida. Porque se eu tenho, foi o Senhor que me deu. Se eu tive força para ganhar com o fruto do meu trabalho, foi o Senhor que me deu habilidade. E Paulo diz isso: por que tu te glorias? Por acaso tu fez alguma coisa? Foi através dos teus dons que tu fez alguma coisa? Não, foi através dos dons do Senhor que estão sobre a sua vida. E é lindo aquilo ali. Eu não tenho tempo para ler com você o texto inteiro, mas Jesus, ele fica ali, e ele vai e prepara uma oferta, e Jesus toca com um cajado, e a madeira pega fogo, e Jesus, ele some. E naquele lugar, Gideão, ele levanta um altar. E essa é a segunda coisa que todo crente vitorioso entende. Irmãos, o que eu tenho dado para você aqui são armas espirituais. Gideão, ele ofertou, e Gideão, ele levantou um altar, e ele começou a adorar o Senhor. Em verso 24 diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz. Oh, aleluia. O Senhor é paz. Ele está dizendo que o Senhor é paz. Ele, antes de vencer a guerra, ele já está dizendo: o Senhor é minha paz. Esse é o crente de verdade. Aquele crente que ele não fica atribulado diante de problema e diante de gigante. Ele crê que o Deus dele é o Senhor dos exércitos, e que a vida dele tem paz no meio da guerra. Sabe aquele cara que está cheio de problema, que está cheio de conta, que está cheio de desafios, mas ele está cheio de paz. Essa é a primeira coisa que um cristão de verdade usufrui depois que ele se converte. Eu me lembro que quando eu me converti, isso me impactou tão profundamente, pastor Rami, que eu não gosto nem de lembrar como eu vivia atribulado de alma, angustiado. Eu acordava, e o primeiro pensamento que vinha na minha mente antes de eu me converter era assim: por que eu acordei? Por que eu acordei, Deus? Tamanha era a dor que eu tinha dentro do meu peito, tamanha era a angústia que eu sentia, tamanho era o senso de culpa, de acusação. Eu tinha um desejo de morrer. E quando me falaram sobre Jesus, e que Jesus era uma segunda porta, uma segunda oportunidade, que tudo ia começar de novo, e eu disse: Deus, eu não consegui resolver a minha vida, Deus, eu te entrego ela. Se tu puder fazer alguma coisa, faz de acordo com a tua palavra, eu acredito em ti. E ele fez. E ele fez, irmãos, e o meu coração se encheu de paz. Eu lembro que uma vez um profeta se encontrou comigo, e ele disse assim para mim, ele disse: olha, eu olho a tua vida, e eu vejo que o Senhor, ele tirou um espinho da tua cabeça desse tamanho.
E eu não entendi aquilo, e o profeta disse, a tradução, ele disse assim, olha esse espinho, pelo tamanho que ele tem são mais ou menos 7 anos, que Satanás cravou ele na tua mente, tu não consegue dormir direito, tu anda angustiado, atribulado, mas o Senhor tirou ele da tua cabeça, e ele te encheu de uma paz, que excede todo entendimento, e aquilo testificou dentro de mim, porque eu tinha guerra, mas a guerra estava só lá fora, dentro de mim eu tinha paz. Você pode aplaudir ao Senhor, o Senhor que comprou a sua paz com preço de sangue, com preço de morte, na cruz do Calvário, Ele pagou a nossa dívida, para que a gente tenha paz. Oh, aleluia. Justificados, Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Justificados, perdoados, não por obras, pela fé. Porque nós cremos hoje, nós temos paz com Deus, por intermédio daquele que é o único caminho, Jesus Cristo. Estamos firmes nessa graça. Por isso hoje você precisa sair daqui entendendo isso. O Senhor é minha paz. Não depende da guerra que eu estou enfrentando, não depende daquilo que eu estou vivendo, não depende do inimigo que se levantou contra mim nesse tempo. Hoje eu vou decidir sair da caverna, e hoje Deus, Ele me levantou para um lugar que é a minha posição espiritual por fé. Eu estou assentado com Jesus nas regiões celestiais, eu estou assentado, irmão, assentado é uma posição de descanso. A única coisa que você precisa é descansar, e ver Jesus derrubando os seus inimigos, um a um, vão cair todos por terra. Você só precisa crer. Oh, aleluia. A terceira coisa que acontece, sabe o que acontece? Os ídolos caem. Sabe aquela confiança que você estava colocando em pessoas? Sabe a confiança que você estava colocando no dinheiro? Você estava achando que não ia dar certo porque a sua saúde está ruim. Tudo aquilo que você colocou em primeiro lugar na sua vida começa a cair. E foi esse o primeiro desafio que Deus deu a Gideão. Diz, vai e derruba o ídolo que está na tua casa de Baal, derruba o poste ídolo. E Gideão obedeceu ao Senhor e tirou tudo aquilo que estava em primeiro lugar na vida dele. Essa é uma terceira característica de um crente vencedor. Você precisa colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você precisa começar a crer como um dia você creu, a dizer, Senhor Deus, eu quero entregar todas as minhas habilidades para Ti, eu quero entregar todos os meus talentos para Ti, eu quero colocar de verdade toda a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, e eu quero voltar a confiar completamente em Ti, Senhor. Eu quero tirar o dinheiro, eu quero tirar minha empresa, eu quero tirar a minha família do lugar que é Teu, eu quero tirar todo o ídolo do meu coração e eu quero Te colocar de novo em primeiro lugar. Aí, irmão, a vitória vem. Aí a vitória vem. Então, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a sua própria capacidade. Quando você tiver alguma dúvida, olhe para a cruz. Gideão, ele fez muitas provas com Deus. Ele colocou lã. Ele disse, Deus, se Tu é comigo mesmo, se essa lã fica molhada e todo o resto do lado fica seco. Depois ele fez o contrário. Hoje você não precisa mais fazer isso. Se você tiver alguma dúvida de que Deus é com você, de que Deus te ama, sabe o que você precisa fazer? Você precisa olhar para trás e olhar para a cruz, e você entender que Ele morreu por você. Não foi só por minha causa, não, foi por sua causa. Se fosse só por causa de você, Ele teria morrido também. Você olha para a cruz e diz, cara, Ele morreu por mim. Porventura Ele não vai me dar vitória sobre essas circunstâncias? Porventura Ele não vai me dar vitória sobre esses pequenos problemas? O que são esses pequenos gigantes diante do Senhor dos Exércitos? E aí Ele te desafia a andar por fé. E aí tu me pergunta, James, o que é fé? Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Como que você tem fé, James? Romanos 10:17, que diz, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Você precisa
ouvir a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, está nos cultos, está na célula, está recebendo de Deus, porque a sua fé vai aumentando, porque a sua vitória, ela não vai ser conseguida e conquistada na tua força, ela vai ser conquistada através da força de Jesus. E para que você consiga a sua vitória, você precisa crer. Como que você deve olhar o mundo? É com base nas circunstâncias? É com base nas suas próprias forças? Não. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você não vive pelo aquilo que você vê, mas você vive por fé. Você não olha para as circunstâncias, você olha para o Senhor que está sobre a sua vida. O que é que te garante a vitória? 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no dia que o inimigo estiver me atacando e eu estiver na luta, como é que eu faço? Efésios 6,16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Porque a minha vitória está garantida. João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho já não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A sua fé, ela vai fazer a diferença na sua vida. Se coloque de pé. Oh, aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Não se disperse. Eu creio que o Senhor está fazendo algo espiritual hoje no meio da igreja. Eu creio que os céus hoje eles estão abertos. Hoje toda a ansiedade da tua vida está caindo por terra. Hoje todo espírito de depressão está indo embora. Eles não vão conseguir resistir ao poder do Espírito Santo que está nesse lugar. Hoje todo o medo que você estava sentindo de não conseguir, todo o medo, tudo aquilo que você estava achando que você teria que conseguir com sua própria força, está caindo por terra. Você está entendendo que não vai ser nada na sua força, vai ser na força de Deus. Lembre da história de Gideão. Gideão juntou um exército, 32 mil homens, só para fechar. Eu não sei se você está familiarizado com essa história, mas Deus disse assim: é muita gente, Gideão, é muita gente, porque se vocês vencerem com 32 mil, vão dizer que vocês venceram na força de vocês. Manda todo medroso embora, só ficou 10 mil. Aí Deus falou: é muita gente ainda. Manda todo mundo beber água, só aqueles que beberem água como cachorros, que lamberem a água, tu deixa. Só sobrou 300. Aí Deus falou assim: tá bom, eu vou vencer o exército que é como areia do mar, com 300 homens. Tu crê, Gideão? Ele: eu creio. Agora eu creio porque eu não estou mais olhando para a minha força, Deus. Agora eu estou olhando para a tua força. Agora eu creio, Senhor Deus, porque eu não estou olhando mais daquilo que é impossível para mim. Eu estou olhando daquilo que é possível para Ti, porque tudo é possível ao que crer. Os meus olhos não estão mais em mim. Agora, Senhor Deus, a minha confiança está completamente em Ti. E Gideão não pegou espadas, Gideão não pegou escudos, ele pegou um cântaro, um jarro, ele pegou uma tocha e ele pegou trombetas. E Deus deu estratégia para ele. Oh, aleluia. Deus, Ele está te dando estratégia nessa noite para derrubar os teus gigantes. O Senhor Deus, Ele vai te dar estratégias essa semana de como você vai vencer os gigantes que têm afrontado a sua vida, assim como Ele deu para o Davi. Tentaram colocar uma armadura em Davi, Davi disse: não, isso aqui não cabe em mim, eu vou com a funda. E eu vou com a minha fé contra esse cara, porque não sou eu que vou derrubar ele, quem vai derrubar ele é o meu Deus. Não importa quão estranha é a estratégia de Deus, confie na palavra dele. Ele curou um cego colocando lama no olho do cego. Não é para entender com a mente, é para crer com o coração. Deus, Ele está desafiando a Paixão de São Luís para voltar a caminhar por fé. Deus,
Deus, Ele está te dizendo nessa noite para olhar para ti, para de olhar para a tua condição financeira. Você é como Gideão, você tem olhado para você mesmo e dito isso: eu não posso, eu sou pobre, a minha família é pobre. Mas Deus está dizendo que Ele é o teu Pai e Ele é muito rico. Ele tem toda a provisão que você precisa. E Gideão começou. Ele separou aqueles 300 em 3 grupos de 100. E Gideão diz assim: aquilo que eu fizer, vocês vão fazer também. E aí eles começaram a tocar trombeta de guerra. E eles começaram a tocar, os 300 começaram a tocar trombeta. Os inimigos estavam todos dormindo, acordaram assustados. Eles pegaram os jarros e quebraram no chão de uma vez, e fez uma grande explosão. E aí eles pegaram as tochas e começaram a sacudir as tochas. E a Bíblia diz que Deus confundiu o arraial inimigo. Aqueles homens acordaram assustados, achando que estavam em guerra. E um começou a matar o outro, um começou a matar o outro. E Gideão ganhou a guerra sem pegar numa espada, porque Deus que venceu por ele. Aleluia.